Agora sobre economia. O ministro Paulo Guedes deu sinais de que, a partir do segundo semestre, vai acelerar o programa de privatizações na agenda do governo. Por causa dos debates em relação à reforma da Previdência, as privatizações estavam sendo conduzidas a passos lentos. A ideia agora é colocar marcha nos debates que prometem mudar o perfil da economia no país, caso o programa seja consumado. Um levantamento realizado indica que o programa de desestatização do governo poderá render até 450 bilhões de reais. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o resultado inclui 132 participações acionárias diretas e indiretas da União, com potencial para negociação no mercado, valores mínimos da cessão onerosa das áreas do pré-sal e 2 rodadas de licitações do petróleo e gás natural. Tudo isso deverá ocorrer ainda esse ano. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, nesse primeiro momento, estão fora do programa de desestatização do ministro da Economia, Paulo Guedes. As estimativas de arrecadação oriundas desse programa são animadoras, segundo o Ministério da Economia. Ele fala na possibilidade de arrecadar R$1 trilhão, mesma estimativa que Guedes usou para promover a reforma da Previdência. O Andreas, é aquilo que a gente vinha cobrando aqui, né? Além da reforma da Previdência, é preciso uma outra agenda econômica e parece que o governo agora vai apresentando um leque de outras alternativas também, né? Vitor, durante muito tempo, e em certo sentido é incontornável, a agenda econômica do governo Bolsonaro, a agenda econômica do Paulo Guedes, ficou eclipsada pela força, pela premência do debate público, sobretudo no parlamento, fundamentalmente no parlamento, relativamente à reforma da Previdência. Era a grande reforma, aquela que seria gatilho, inclusive simbólico, para uma mensagem brasileira ao mundo de que o Brasil é um lugar melhor, se torna um lugar melhor, mais seguro, embora ainda muito inseguro, para se investir. Nesse período, porém, o Ministério da Economia fez lá sua estocagem de projetos. E nunca escondeu, Paulo Guedes nunca escondeu que um dos braços mais importantes do seu eixo de reformas estruturais passaria pela diminuição do Estado brasileiro por meio de um programa de privatização, de desestatização, de diluição de ativos da União. Cada um vai dar o seu nome, mas tem uma estrutura montada. Por exemplo, está lá a figura liberal, né, um grande liberal brasileiro como o Salim Matar, para tocar essa agenda. O Ministério está montado para isso. No entanto, privatizar no Brasil, por mais que esse assunto tenha também amadurecido nos últimos anos, é muito difícil. É muito difícil. Porque privatizar significa enfrentar corporações, sindicatos, funcionalismo público poderoso. Talvez seja mais difícil avançar num projeto poderoso, conforme esse, com tais metas de privatização, do que fazer uma reforma da Previdência. Podemos aguardar uma judicialização profunda desse processo. Se nós conseguirmos avançar a metade disso, considerando esse futuro nebuloso e as reações e resistências todas que virão, será maravilhoso, porque também é preciso avançar plantando uma cultura, formando na sociedade brasileira a convicção de que um dos problemas, aliás, da corrupção é o tamanho do corpo do Estado. E que a corrupção é grande no Brasil porque a superfície para que ela ocorra é grande. E onde está essa superfície? Nas estatais, conforme mostra a história da corrupção no Brasil recente. Então, muita atenção a isso, as dificuldades de judicialização. Antes de terminar, eu quero lembrar o que aconteceu no governo Temer, por exemplo, com a Eletrobras. O Ministério das Minas e Energia fez um programa de diluição da Eletrobras que era um primor, uma. No entanto, no momento em que o governo pediu ao parlamento autorização para o estudo de viabilidade dessa diluição da Eletrobras, um juiz de primeira instância, sem nenhuma base, sem nenhum lastro legal, deu uma canetada impedindo esse estudo de viabilidade. Porque a privatização da Eletrobras, a diluição dos ativos da Eletrobras significaria uma afronta ao patrimônio nacional. Isso não está no ordenamento jurídico, mas o juiz lá em primeira instância atrapalhou o processo. Alguém tem dúvida de que isso virá com a força equivalente ao plano de diminuição do Estado brasileiro? Então é uma luta educativa também muito dura e que será travada nos tribunais.
Você também vê com bons olhos o pacote de privatizações, ô Bruno? Sim, o projeto é um projeto muito bom, muito ambicioso, difícil, né? A natureza do Estado é expansionista. Tem um livro maravilhoso do Bertrand de Juvenel, chama-se O Poder, a História Natural do Seu Crescimento, que conta exatamente, ou mostra essa natureza expansionista e não contracionista do Estado. É muito mais fácil estatizar do que desestatizar, é muito mais fácil aumentar o tamanho do Estado do que reduzir o tamanho do Estado. Especificamente a Secretaria de Desestatização, conduzida pelo Salim Matar e sua equipe, está fazendo um trabalho muito bom, mas é muito difícil, porque primeiro você tem que fazer um mapeamento do que existe e a partir daí fazer um plano de como conduzir essa desestatização. A União tem 134 participações acionárias, diretas ou indiretas. É muita coisa a ser feita e, além disso, há também resistências dentro do próprio governo. Então, não só existe resistência fora, aquelas já óbvias, mas dentro do governo há ali alguns ministérios, alguns ministros, que não veem com bons olhos esse programa de desestatização. Na bela matéria escrita pelo jornalista José Fux para o Estadão, ele cita aqui o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e também o Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, como sendo dois exemplos dessa resistência endógena no governo Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, se for realizado, será o maior programa de desestatização já realizado no mundo. Imagina positiva, sem dúvida, né, Alexandre? Olha, é um assunto que eu tenho falado muito, né? Não só a necessidade de privatização, quanto a MP de liberdade econômica. O Brasil, é difícil, da mesma maneira que é difícil para o peixe falar da água, é difícil para o brasileiro falar de intervencionismo estatal, porque a gente está num país com uma presença tão absurda, absoluta do Estado na economia, que às vezes é até difícil imaginar uma realidade paralela onde nós tivéssemos uma economia com um mínimo de sanidade e onde houvesse um livre mercado de verdade. Por isso é que o ministro Paulo Guedes falou, aliás, foi uma fala que se você me perguntar em 6 meses de governo Bolsonaro, qual foi a frase de algum membro do primeiro escalão que eu mais gostei? Tem uma frase do ministro Paulo Guedes que quando ele diz que nós somos 200 milhões de trouxas explorados por meia dúzia de bancos e empreiteiros, ali estava o melhor resumo que eu vi em anos do que é a economia brasileira. A economia brasileira precisa de muito, mas muito, de muita liberdade, de privatização, de desestatização, de parceria público-privada. O Brasil é talvez a grande prova para o mundo que intervencionismo estatal, que alguns podem ou não chamar de socialismo, mas vá lá, pelo menos intervencionismo estatal não dá certo, nunca deu e nunca vai dar certo. No ranking que interessa, também já falei isso várias vezes aqui, que é o da Heritage Foundation, no último ranking do ano passado, então a informação válida desse ano, nós estamos na posição de número 150, que é um absurdo. Nós estamos nas últimas posições em termos de liberdade econômica. O Brasil tem 2 pautas nesse sentido. O Brasil precisa privatizar muito, muito, radicalmente, mas o Brasil também precisa quebrar monopólios e oligopólios. E aí tem muita gente do lado privatista que talvez não vai gostar disso. Mas o interesse, aqui a gente defende o interesse do cidadão brasileiro, do homem comum. O interesse do brasileiro não é trocar monopólios estatais por monopólios privados ou oligopólios estatais por oligopólios privados. O Brasil precisa de mercados pulverizados, livres, abertos e competitivos. Então, essa é a nossa batalha de hoje e de sempre. O Brasil precisa de menos estatais, mas também não adianta você pegar, por exemplo, os Correios. Demitiram o general, que era presidente, foi tratado como sindicalista, porque ele seria um empecilho à privação dos Correios e tal. Ok.
Maravilha, tamo junto. Tem que demitir mesmo, tem que abrir espaço. Agora também você vai pegar, fazer o que em alguns casos aconteceu em outros programas de privatização. Pegar dinheiro público, chamar meia dúzia de amigos do rei, fatiar o mercado dos Correios em 2 ou 3 empresas com subsídio estatal e criar um monopólio ou um oligopólio privado, também não é exatamente do interesse do consumidor. É melhor do que se estiver na mão do Estado. Claro, já é um avanço, mas é um avanço muito pequeno. Quando privatizar os Correios, também tem que abrir e quebrar o mercado, desregulamentar, e nós possamos ter neste mercado, como em qualquer mercado, centenas, dezenas, milhares de competidores brigando pelo consumidor. Só assim você terá livre mercado. O que define capitalismo, livre mercado, não é a existência de propriedade privada. Propriedade privada existe na Venezuela, existe em um monte de país socialista. O que define capitalismo é livre concorrência. Fala aí, Bruno. O índice que o Alexandre citou já é o de 2019, Alexandre. Brasil, posição 150 de uma lista de 180 países. E o Alexandre está certíssimo. Privatização só não resolve o problema de uma economia de mercado. Privatização é uma das decisões estratégicas que o governo tem que levar adiante para tornar a nossa economia mais livre. O professor Sérgio Lazarino, no seu livro Capitalismo de Laço, mostra de forma muito cristalina como que o Estado brasileiro saiu daquele Estado aparente de grandes estatais que se caracterizou ou foi construído primeiro pelo Vargas, depois pelo regime militar, para ser um Estado talvez até pior do ponto de vista do intervencionismo, com participações de forma direta ou indireta em várias empresas. Então o Estado, mesmo não tendo grandes estatais, passou a se envolver na economia com várias participações, e essa que eu citei no meu comentário anterior, 134 participações acionárias diretas ou indiretas. Isso não pode existir. O Estado brasileiro desse tamanho e participando de forma direta ou indireta na economia, participando nessas empresas, é algo inaceitável. Para fechar nosso segundo bloco, Alexandre, manda Não, ver. rapidamente, só o livro O Capitalismo de Laço, do professor Sérgio Lazzarini, que foi citado pelo Bruno, muito bom livro. É só para lembrar também que não é um livro de um autor de direita. Lá vem vocês falhar desses autores da direita. Não, o professor Sérgio Lazzarini é um técnico, não é um direitista, e ele faz uma análise muito equilibrada em termos econômicos sobre o mal do capitalismo de laços do Brasil. Recomendo a leitura. Até outro dia estava inclusive no Kindle Unlimited da Amazon. Não sei se ainda está, mas se ainda tiver, você não precisa nem comprar. É só ser assinante e baixa o e-book.